Bom dia, amados irmãos da Escola Bíblica Discipuladora, da EBD, da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente. E uma saudade imensa da gente estar juntinho, de podermos compartilharmos as nossas experiências, as nossas leituras, as meditações que estamos fazendo nos livros do Novo Testamento, de conversarmos juntos sobre o que o Espírito Santo tem revelado a nós, com esse compromisso que a gente tem tido aqui das leituras. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, que nós sejamos fortalecidos nele, que sejamos cheios da sua presença e que as palavras de Paulo à igreja de Tessalônica possam reverberar em nós também, como igreja batista em Nilópolis, na cidade de Nilópolis. Então, que com essa oração, que o Espírito Santo possa encher os nossos corações. Queridos, chegamos ao livro de 2 Tessalonicenses, que na verdade é uma carta, nós já conversamos um pouquinho, né, sobre a diferença aí de alguns gêneros literários, e aqui nós temos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na última aula, o professor Márcio nos deu um panorama histórico sobre a plantação da igreja lá em Tessalônica, que foi uma plantação rápida, que foi uma passagem rápida de Paulo e sua equipe missionária nessa cidade. Nós encontramos o relato de Paulo ali em Tessalonicenses no livro de Atos, no capítulo 17. No capítulo 16 de Atos, Paulo está ali pregando em uma cidade, passando por perseguições e diversas provações, e de repente o texto bíblico nos relata que ele teve uma visão. Atos, capítulo 17. Nós estamos lendo as cartas de Paulo, e as cartas de Paulo, em Atos, nós podemos ver quando essas igrejas foram plantadas. Essas cartas de Paulo foram adereçadas a igrejas que ele plantou com a sua equipe, e nós podemos ver em Atos como o contexto histórico, a maneira como essas igrejas foram plantadas. E aqui em Atos, no capítulo 16, versículo 9, lembrando que eu uso a versão da nova NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, que está escrito assim: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo estava ali numa cidade e, de repente, ele teve uma visão de que ele deveria ir a uma região específica, que é a região da Macedônia. Aqui o mapa, trouxe um mapa para vocês verem. Estou sempre trazendo aqui os textos, né? Se você está me ouvindo aí pelo celular, se você quiser acompanhar, dá uma olhadinha aí na sua tela do celular, na sua tela do computador, para você poder ver esse mapa. Então, nós temos aqui a região da Macedônia, que é uma região mesmo, né? Como se fosse assim, a região da Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Sul, e assim por diante. Então, nós temos aqui a região da Macedônia, na qual a cidade de Tessalônica ficava aqui, ó, nessa setinha aqui. Vou botar a setinha vermelha para vocês poderem ver. Então, Tessalônica. Antes de Tessalônica, Paulo tinha estado em Filipos. E aqui está Filipe, porque, né, em grego é assim que eles falavam. E toda essa região aqui, tem a região da Bereia, a região da Polônia, aqui embaixo tem a cidade de Corinto, Atenas, né, que Paulo passou por Troade, Paulo passou por todos esses lugares aqui. Então, nós temos aqui a região de Tessalônica, que foi onde Paulo foi depois de passar por Filipos, como a gente vê aí no relato bíblico, né? Nós temos aqui Paulo indo para essa região e pregando. Então, deixa eu só tirar aqui os desenhos. Então, esse é o mapa da região da Macedônia, para onde o Espírito Santo os enviou. E essa é a foto de Salônica, que é uma cidade, ela existe até hoje. Então, essa cidade, nessa região aqui da Grécia, né, da Europa, nós temos, que é a Europa, a Ásia, né, Eurásia, que a gente chama, temos essa cidade ainda de pé até hoje, e ela é um importante porto, né? Ela ainda existe, se chama Salônica, em algumas versões Salônica, mas ela é uma cidade real, ela ainda existe, ao contrário de algumas cidades da narrativa bíblica que sumiram ou foram engolidas por outras megacidades. A cidade de Tessalônica ela ainda resiste, está de pé, e muito provavelmente por conta da sua importância econômica, que é uma cidade muito grande, já era grande na época de Paulo, e ela tinha uma importância muito grande por conta do seu porto. Então, nós temos aí a cidade de Tessalônica ainda existindo até hoje.
Então, Paulo, eles estão na região da Macedônia, em obediência ao Espírito Santo, como vimos aí em Atos 16. E aí, no capítulo 17 de Atos, como o professor Márcio nos narrou, nós temos também a narrativa bíblica da passagem de Paulo por Tessalônica e da plantação da igreja. Como que se deu a plantação dessa igreja aí nessa cidade? Foi muito rápido. Não foi um lugar onde Paulo se demorou com a sua equipe por meses ou até mesmo por anos. Então, a passagem de Paulo por Tessalônica foi uma passagem muito breve, porque eles foram expulsos dessa cidade pelos chefes da sinagoga. Paulo chega nessa cidade com a sua equipe e ele fica por algumas semanas pregando na sinagoga. Esse era o proceder dele, né? A gente vê lá em Filipos que Paulo vai para o mercado da cidade, conhece Lia e tal, e planta aquela igreja, também tem o carcereiro. Mas aqui em Tessalônica ele usa da estratégia de ir para a sinagoga. E na sinagoga, que era como se fosse a igreja dos judeus, né? Ele estava ali ensinando, eu estou falando de maneira muito abrangente, tá, irmãos? Mas a sinagoga é onde os judeus se reuniam semanalmente aos sábados, ainda até hoje se reúnem. A sinagoga dessa cidade, Paulo ia até essa sinagoga e ele estava pregando sobre Jesus e falando sobre Jesus, a ressurreição e tudo mais. E ele realmente ali começou a semente do evangelho no coração de alguns irmãos. Mas rapidamente já se começou uma insurgência de alguns líderes religiosos judeus que entregaram eles aos chefes da cidade e eles foram expulsos da cidade de Tessalônica. Inclusive, é nesse episódio que um dos versículos mais famosos assim de Atos acontece, lá em Atos 17:6, disse que, que alguns daqueles líderes religiosos, enquanto eles estavam expulsando Paulo e a sua equipe da cidade, eles disseram aquela frase, que é uma frase muito famosa do Novo Testamento, que diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. Ou seja, estavam dizendo a fama de Paulo e das pessoas, esses discípulos do mestre que seguem o caminho, esses homens que estão alvoroçando o mundo todo chegaram na nossa cidade. E eu acho isso muito bonito, né? Porque é isso, né? A mensagem que está causando alvoroço aí nos países, né? Desde Jerusalém, né? Nas cidades até aqui, chegou até nós. Então é nessa cidade onde essa citação aí dos líderes religiosos acontece. Bom, dali Paulo segue viagem para Bereia, na região da Macedônia, e ele costuma receber notícias sobre a igreja em Tessalônica pelos seus discípulos. Então nós vemos que a passagem de Paulo por essa cidade foi uma passagem muito breve. Não foi uma passagem onde ele se demorou. E nós vemos também pelo conteúdo da carta que que a igreja de Tessalônica era uma igreja onde Paulo começou a pregar, mas ele deixou a pregação um pouco pela metade, porque ele foi expulso daquele lugar. Então, nós vemos que o conteúdo da carta, ao contrário, por exemplo, da carta das últimas cartas que nós estivemos lendo, que algumas cartas são de exortação, algumas cartas são mais duras e tudo mais, como nós vimos aí também a carta, nós vimos uma carta de Tiago e vimos em Tiago, né, escrevendo lá aos seus irmãos, a carta de Gálatas, que são cartas mais exortativas, duras palavras para quem recebeu essas cartas. Na carta aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, nós vemos uma mensagem não muito dura para essa igreja. Então, nós vemos que essa igreja não está passando por algo na sua teologia, ou até mesmo dentro da igreja de Tessalônica, não há indícios, pelo menos na segunda carta, de que eles estariam cometendo algum tipo de heresia, ou imoralidade, ou pecados graves, que nós vimos aí em outras cartas, por exemplo. Então, me parece, né, que Paulo estava ouvindo ontem até um podcast que estava falando um pouco sobre Paulo e tudo mais. Então, parece que o conteúdo de Tessalonicenses é um conteúdo de que Paulo começou a pregar, deixou pela metade, teve que ir embora porque foi expulso. E em suas duas cartas, ele dá continuidade ao conteúdo teológico que ele começou a pregar. Então, ao contrário do que acontece em outras cartas, quando ele está exortando, nas cartas que ele escreve aos Tessalonicenses, parece que ele está ainda no primeiro passo, que é o passo de pregar, da implementação dessa igreja. Então, nos parece que esse é o conteúdo. Essa é a segunda carta que nós temos aos Tessalonicenses.
Então, nós temos aqui, claro, no primeiro capítulo, claramente, Paulo dizendo que é ele que está escrevendo junto com os seus companheiros de viagem. Então, a autoria é de Paulo, e ele estava entregando essa carta aos irmãos nessa cidade grande. E ele começa dando ação de graças pela perseverança dos irmãos em meio ao caos. Então, nós vemos que Paulo aí, ele engrandece o nome do Senhor Jesus, porque esses irmãos são irmãos que permanecem firmes nas tribulações e perseguições. E é engraçado que a palavra perseverança é uma palavra que aparece muitas vezes na segunda carta aos Tessalonicenses. E é engraçado que a palavra perseverança é uma palavra que tem surgido muitas vezes durante as nossas aulas. Talvez porque nós estejamos vivendo um momento muito difícil, que é o momento da pandemia, que é um momento em que a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, em que nós estamos tendo muita dificuldade de se encontrar como comunidade de fé presencialmente. Estamos tendo os cultos online e as aulas online, essa aula, por exemplo, né? E Paulo os exorta à perseverança. E nós temos conversado aqui muito constantemente sobre a importância de perseverarmos, né? Porque a igreja de Tessalônica, que foi uma igreja que já começou na perseguição, ou seja, Paulo começa a plantar essa igreja e ele já é expulso dessa cidade, e desde a expulsão de Paulo, nos parece que esses irmãos que perseveraram como igreja, eles continuaram sofrendo perseguição. Então, uma igreja que tinha tudo para estar em desânimo e apostasia, mas ao contrário disso, a igreja está florescendo em fé, em amor por Deus e uns pelos outros. Então, lá em 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 6, né, a gente pode às vezes se perguntar por que Deus permite a tribulação aos seus escolhidos, por que Deus permite a tribulação aos cristãos, e parece que ele reserva a paz e a tranquilidade de vida aos que não seguem os seus caminhos, né? E aí Paulo responde, né, que a resposta é que ele fará justiça ao infiel e dará descanso ao fiel na segunda vinda de Cristo. Ele diz isso abertamente já no início da carta. Ele diz: olha, nós estamos sofrendo muitas perseguições e muito sofrimento, e é justo da parte de Deus. Vamos ler aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10, que diz o seguinte: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado com todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então, nós temos aqui que Paulo ele está dizendo assim: irmãos, eu estou vendo que vocês estão sofrendo muitas tribulações, muitas perseguições, e me parece justo que Deus ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a ele e que dê alívio a vocês que estão sofrendo a tribulação. Mas quando que isso vai acontecer? Quando vai acontecer o descanso dos justos? Quando que o mal vai parar de imperar? E aí Paulo inicia talvez o que seja o ponto teológico dessa carta, que é falar um pouco sobre a escatologia, sobre o fim de todas as coisas. Ele diz: isso vai acontecer, Deus aplicará justiça quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda. E aí já ele entra no capítulo 2, já que é para a vinda de Cristo que temos nos preparado, nós devemos estar alertas para duas coisas, meus irmãos. Então, e aí ele fala sobre tribulação, e ele diz que essa tribulação vai ter fim quando Deus exercer justiça, e Deus vai exercer justiça nessa segunda vinda de Cristo. E já que é para o retorno de Jesus que temos nos preparado, precisamos estar atentos a duas coisas. Aí Paulo aplica aí o conteúdo teológico da sua carta. Ele fala aqui sobre duas coisas importantíssimas que devemos estar alertas. Nós já conversamos um pouco sobre isso,
lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre o fim de tudo. A primeira coisa para a qual devemos estar alertas, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Segunda coisa que nós devemos estar alertas, no versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou o inimigo, o anticristo. Ele dá aqui alguns nomes para o que nós chamamos de anticristo e tudo mais. Então, nós estamos aqui em 2 Tessalonicenses 2. A primeira coisa para a qual nós devemos estar alertas. Não se deixem abalar. Não precisam ficar preocupados. Nem precisam ficar alarmados. Então, essa loucura toda, eu conheço um monte de gente que corre atrás de entender sobre escatologia, o fim dos tempos, aquela coisa toda. E, às vezes, a pessoa deixa de se importar com os fundamentos da fé para correr atrás de teologias, de explicações e tudo mais. Paulo nos alerta, ele diz, não se deixem abalar, nem se deixem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, ou seja, seja alguém que escreva em meu nome, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então ele diz, não se deixem alarmar com a informação de que Jesus já voltou. Por que não? Porque antes daquele dia virá a apostasia. Depois da apostasia, ele explica nos versículos seguintes, depois da apostasia é que o Filho de Deus será revelado. Então, nós precisamos estar atentos. O ponto principal aqui de Paulo é ele dizendo que a apostasia, o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Tá? É uma pessoa que começou a caminhar na fé e ela abandona essa fé. A apostasia. Você conhece alguém? Conhece alguém que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará? Tem um versículo na Bíblia que diz, se quiser pesquisar aí no Google, por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você conhece alguém que esfriou na fé durante a pandemia? Eu não estou falando só de vez em quando não estar afim de fazer as coisas, não ir à igreja, não assistir o culto, não participar, não ler, não orar e tudo mais. Estou falando de gente que abandonou mesmo, apostasia e foi viver a vida. Você conhece alguém que está mais frio do que quente na fé? Você conhece alguém que diz assim, se existe um Deus, por que a maldade impera no mundo? Então, isso é apostasia, é deixar de crer que Deus existe. Pode ser a apostasia do abandono da fé, alguém que cria e agora não crê mais, ou pode ser uma apostasia de alguém que olha para todos os dados possíveis da humanidade e diz, é impossível que haja um Deus. Então, a marca do fim dos tempos e o anticristo só será revelado, palavras de Paulo aqui, só será revelado quando a apostasia dominar. A vinda do homem do pecado ou do filho da perdição pode ser interpretada como a vinda do anticristo, sim, ou um outro nome para anticristo. E lá em 2 Tessalonicenses 2:4, ele diz quais são as características desse anticristo. Vamos dar uma olhadinha. Como que é esse anticristo aí, o filho do pecado? Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, como que é esse anticristo? Ele é contra a figura da divindade. Ele é contra um objeto de adoração que não seja ele mesmo. Nós não sabemos se esse anticristo vai vir exigindo uma adoração divina, cósmica, do tipo eu sou Deus, ou se ele vai implementar um reino no qual todos o adorarão. E a gente sabe que a adoração começa no coração. A adoração não é só uma emanação espiritual, a gente está ali cantando cânticos e tudo mais. Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração? Então, a adoração é tudo que o nosso coração se inclina. Então, pode ser, não estou aqui fazendo juízo de valor, tá bom? Não estou dizendo que como que vão ser as coisas, mas uma interpretação é que pode ser que seja um sistema político, que seja um sistema econômico, que seja uma maneira de pensar, né?
Dizem que no Apocalipse diz que a marca da besta está na sua mão direita e na sua testa, e a mão direita é o professor Juarez que falava muito isso, né? A mão direita é o que você faz e a testa é o que você pensa. Então, é o seu proceder e as suas motivações. Então, nós não sabemos como vai vir esse anticristo, né? Mas uma coisa importantíssima é que nós vemos aqui a seguir. Então, como nós devemos proceder? Seguindo aí em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lembrando que Tessalonicenses, a segunda carta só tem 3 capítulos, né? Ele segue aí falando sobre esse anticristo, né? Então, no versículo 6, ele diz o que está detendo a vinda do anticristo, que antes que ele se revele, a apostasia virá. No versículo 7, ele diz que o mal está em ação e só não tomou todo o poder porque Deus ainda não permitiu. No versículo 8, ele diz que quando Deus permitir que o perverso seja revelado, essa permissão de Deus terá uma validade, né? A permissão da ação do inimigo, do anticristo, vai ser permissão de Deus, e ela vai ter uma validade. Porque logo em breve, Jesus Cristo virá e será o fim do inimigo, do anticristo, porque com o sopro da boca de Jesus, o inimigo será morto. E aí, no versículo 9, nós vemos aí a natureza da vinda de Satanás. Isso, para mim, talvez seja a coisa mais importante para que a gente entenda aqui o pulo do gato. Como que funciona a ação do anticristo? Nós vimos isso um pouco na aula em Mateus 24, se eu não me engano. E nós vamos ver aqui agora como que funciona a ação do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 10. Isso é muito importante para a nossa caminhada, penso eu. Paulo diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, nós temos aqui algumas palavras-chave que são muito importantes para a gente poder entender o que está sendo dito aqui, ó. A vinda do perverso, do anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, como que o perverso, o anticristo, vai agir? Ele vai usar poder, sinais e maravilhas, mas não são maravilhas verdadeiras, porque Jesus também usou sinais e maravilhas. Mas os sinais e maravilhas de Jesus eram sinais e maravilhas verdadeiros, justos, para a salvação. A do anticristo serão sinais, maravilhas e poder enganadores. E diz outra característica aqui da ação do inimigo, olha só, ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça. Como que o anticristo vai agir? Ele vai agir com engano e injustiça. Meus irmãos, existem algumas palavras-chave para a nossa aula de hoje. A primeira é perseverança, a segunda é engano. Porque o diabo, ele engana. Ele usa de mentira para a gente poder acreditar na mentira dele como se fosse verdade. Ou será que a gente nunca parou para pensar, falando assim, gente, o mundo está de cabeça para baixo, o que era certo agora é errado, o que é errado agora é certo? É exatamente isso, né? Nada de novo, nada de surpresa, não estou surpresa, porque a Bíblia já previa isso, de que o inimigo usaria de engano para poder agir no coração dos homens. Como que ele age? Né? E por que que ele age? Perdão. Para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Aí a gente tem uma informação importantíssima para a gente. Porque Paulo está nos dizendo que o anticristo ele vai usar sinais e maravilhas enganadoras, que ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo. Mas por que que os que estão perecendo? E aí o pulo do gato começa nessa palavrinha aqui, porquanto. Por que que os que estão perecendo, estão perecendo em engano? Por que que as pessoas que vão herdar a morte eterna estão passando por isso? Por que que as pessoas não conseguem ver que estão sendo enganadas? Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar.
Meus irmãos, o que vai nos salvar? O que vai nos salvar da ação do anticristo é o amor à verdade. Isso é muito importante para nós, porque se você está aqui hoje assistindo uma aula de EBD, é porque você ama a verdade. E se você ama a verdade, a chance que você tem de sofrer engano e injustiça por parte do anticristo é muito menor. Então, Satanás ele usa de engano para com aqueles que rejeitam o amor à verdade. Então, nós vemos que o antídoto para a apostasia, para o abandono da fé e para o engano é amar a verdade. E a verdade não é uma informação. A verdade não é algo. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nós temos um versículo, né? Se não me engano, está lá em João, que diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos libertou? Jesus Cristo. Então, a verdade é uma pessoa. Então, a verdade está em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E se ele é alguém, ele é relacionável. Então, como eu tenho acesso a essa verdade? Me relacionando com Jesus Cristo. Você quer vencer o engano, você quer não ser enganado, porque o anticristo vai fazer isso. Tá? Ele já está em ação, já está fazendo, ele já está agindo com engano, ele está fazendo com que as pessoas acreditem na mentira, né? Que elas troquem as verdades pelas mentiras, sem perceber. Se você quer não ser enganado, você precisa amar a verdade. É o antídoto para o não engano, para a não apostasia. E a verdade é uma pessoa e uma pessoa que se relaciona, e é Jesus Cristo. Então, vamos nos relacionar com esse Jesus para que sejamos libertos do engano. Então, nós temos aqui nos versículos 11 e 12, dizendo, né, que as pessoas que vivem no engano, os que irão para a perdição, eles amam o que é injusto, errado e enganador. E aqui Paulo também diz que o que é injusto, errado e enganador é sedutor. A palavra que Paulo diz, que a palavra que Paulo usa em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 é a palavra sedução mesmo. Ele diz assim, olha, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ele usa duas palavras aqui bem duras. Ele usa uma palavra, ele diz um poder sedutor, ou seja, as pessoas são seduzidas. Mas por que são seduzidas? Porque têm prazer no que é errado. Então não é como se as pessoas ou nós fôssemos inocentes, né? Gente que acabou de nascer, não entende esse mundo ainda e está querendo fazer sentido disso tudo. Não, Paulo diz o seguinte: esse poder ele é sedutor e ele só é sedutor porque nós gostamos e temos prazer na injustiça. Então, o que Paulo está querendo dizer, o nosso coração é mau. Lá em Tiago ele não diz que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria maldade? Então, sabendo que o nosso coração é mau e nós desejamos o que é mal, nós temos a capacidade ou a habilidade de sermos seduzidos pelo engano. E qual é o antídoto para isso? Lá em 2 Tessalonicenses 2, 9, né? Porque a gente precisa ter amor à verdade. Nós somos seres maus, atraídos pela verdade de Cristo e pela salvação, salvos em Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, estamos no processo de edificação pelo Espírito Santo de Deus, mas o nosso coração é mau. E se nós não amarmos a verdade, seremos atraídos por essa injustiça. Ok? Então, nós aqui temos no versículo 13 a 17 mais uma exortação à perseverança. Paulo lembra que eles foram chamados por Cristo, ele diz assim, bom, aí ele está falando sobre o fim dos tempos, dos que sofrerão o castigo eterno e dos que serão eternamente viver, dos que irão eternamente viver no alívio do Senhor, que terão alívio de suas tribulações. Ele diz assim, e ele diz, né, que nós, como aqueles que terão alívio eterno, que viverão na eternidade com Cristo, como que funciona isso, né? Como que deve ser o nosso proceder? Paulo diz que ele lembra a esses irmãos que eles foram chamados pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo, para viver essa verdade, para amarem a verdade. É como se uma voz gritasse no nosso ouvido, ou como se um desejo no nosso coração surgisse a todo tempo.
gerando em nós amor, e amor pela verdade que é Cristo. Mas como que aconteceu esse chamado, né? Paulo diz que foi através do evangelho pregado. E é também através do evangelho pregado que tomaremos posse da eternidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Versículos... acho que eu não coloquei aqui, não. É o versículo 14 que diz o seguinte: Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos menosprezar a pregação dos pastores, nem a ação da igreja na nossa vida, porque Paulo diz que é através da pregação do nosso evangelho, né, que nós somos salvos e também que tomaremos posse na eternidade. Isso é muito importante. Então, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel nisso tudo? Permanecer firmes, que é mais uma palavra-chave da nossa aula aí. Perseverança. 2 Tessalonicenses 2, de 15 a 17, diz: Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês. Quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. Mais uma vez, um apelo à perseverança. E como que essa perseverança funciona? Ou depois da perseverança, o que nós devemos fazer? Apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês. Então, nós carregamos com o cristianismo uma mochila grande de tradições. E eu não estou falando de tradições religiosas, estou falando da verdade que foi pregada a nós, viu? Então, Paulo nos alerta, ele nos exorta, apeguem-se, às tradições que foram ensinadas a vocês. Ou seja, o que está sendo ensinado, o que foi ensinado de geração em geração, o que desde Jesus Cristo vem sendo pregado até os dias de hoje, nós devemos nos apegar a essas verdades. E nós devemos permanecer firmes para que não caiamos em engano. Isso é amar a verdade, né? E ele vai dando aqui algumas orientações. Ele diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazer sempre o bem. Então, eu acho isso muito bonito, né? Ele pede a uma oração dele, ele pede para que o próprio Senhor Jesus Cristo nos anime, nos dê essa perseverança, para a gente poder fazer sempre o bem, seja em atos como em palavras. E aí ele chega ao capítulo 3, e chegamos ao final da nossa aula, onde Paulo faz uma oração de um pastor pela igreja que ele plantou, né? Ele diz os sofrimentos de um missionário. Ele vai terminando a sua carta. Então, Paulo aqui termina a sua carta fazendo uma oração muito bonita, talvez uma das orações pastorais mais bonitas de um pastor pela igreja que plantou. Está lá em 2 Tessalonicenses de 1 a 2 e depois de 4 a 5 que diz: Finalmente, irmãos, orem por nós. Ele pede, né? Nós, como igreja, estarmos constantemente orando pelos nossos pastores, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança, mais uma vez aqui, de Cristo. Então, Paulo ora, e eu acho que essa é uma oração muito bonita para a gente repetir, não de maneira religiosa, claro, mas para a gente poder orar pelos missionários e pelos pastores que estão em campos pregando, né? Orando para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. E olha que bonito que Paulo fala, como aconteceu entre vocês. Assim como a palavra do Senhor encontrou lugar seguro no solo do coração de vocês, meus irmãos tessalonicenses, orem para que a palavra do Senhor também encontre o mesmo lugar no coração das pessoas para onde a gente está indo.
Ele ora também, ele pede para que os irmãos orem para que eles sejam libertos das perseguições. E ele depois pede pelos irmãos de Tessalônica, pedindo para que o Senhor conduza o coração deles em amor e perseverança. Então, essa é a carta de Paulo. Mais adiante, ele os orienta, ele fala um pouco sobre os irmãos que são preguiçosos, que não gostam de trabalhar, e ele orienta os irmãos a que todos trabalhem, que todos se envolvam na comunidade. E no final, ele termina a sua carta, né, se despedindo, como ele costumava fazer nas suas cartas. Então, essa, meus irmãos, é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta muito bonita, que nos ensina sobre perseverança, sobre engano e sobre perseverança, mais uma vez, para que nós possamos seguir firmes na fé que foi pregada a nós. Que o próprio Espírito Santo de Deus possa confirmar essa palavra no coração dos irmãos, que vocês sejam cheios. Vamos orar. Querido Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela palavra de Cristo tão verdadeira, escrita por Paulo a uma igreja numa cidade que ainda existe até hoje e que chega a nós hoje. Deus, que nós possamos nos manter firmes em amor à verdade, que o nosso coração não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que o Senhor nos livre do engano, que o Senhor nos livre da apostasia. Fortaleça a nossa fé, que nós possamos permanecer firmes, nos dá perseverança, Pai. Que a cada um irmão que está ouvindo essa aula, assistindo essa aula hoje, possa experimentar a perseverança e a força vindo do Senhor para persistir na fé. Fica conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Um abraço, meus irmãos.